Vamos lá, vamos para o que interessa. E Né? o Flávio aí só está soldando umas pecinhas de eletrônica, é, Flávio? Tá Eu mexendo. tô vendo. Então é o seguinte, ó, para a gente finalizar aqui nossa aula de hoje, para a sorte de vocês não ter atividade, tá? Mas não se preocupem, tá? O que é de vocês está guardado. E aí eu vou deixando o melhor para o final, né? Lógico, eu deixo sempre o melhor para o final. Então, o que eu estava falando da estrela decisória, né? Então, a gente viu aí vários depoimentos muito interessantes, né? Muito bom esses depoimentos de vocês aí. E, principalmente para o Raimundo aí, é uma chance de crescimento muito grande, viu, Raimundo? É uma chance, assim, que você tem aí de crescer muito, viu? Na empresa lá que você está. É uma Foi um chance. dos motivos de me fazer o curso, professor. Não, com certeza. Além do conhecimento técnico, né, que você está tendo da área específica, você tem essa parte aí que a gente está falando, planejamento e tudo mais, que dá para dar uma alavancada boa no seu departamento, entendeu? Então, continuando aqui, ó. Então, a estrela decisória, né? O que é a estrela decisória? Então, aqui nós vamos abordar algumas situações que você pode passar ao longo do dia e aí você pode precisar utilizá-las. Então, ó, passo 1, que é importante. Passo 1, especificar o problema, definir os objetivos. O 2, selecionar fatores de análise. Então, aqueles pontos onde eu preciso analisar. E outra, uma parte importante, a coleta de dados, né? Então, no caso de medições que forem necessárias ao longo dos dias, no caso que o Márcio estava falando, que todo dia ele analisa os dados dos clientes dele, então ali é uma coleta de dados também, né? O passo 3, analisar e organizar esses dados coletados. Então, coletei esses dados e agora eu faço o quê? Vou organizá-los e analisá-los, né? Para o passo seguinte. Estão alguns resultados. Que é isso? Determinar o passo seguinte. É o celular que está falando. Determinar as causas do problema. Então, aí, com os dados coletados, você vai verificar as possíveis causas do problema. E aí, levantado esses problemas, você já precisa ter o quê? As possíveis soluções, né? Com isso, você chegará no passo 6, que é o quê? Avaliar estas possíveis soluções. São viáveis? São possíveis? Estão dentro das possibilidades? Para que eu chegue no passo 7 e eu decida escolher a solução a ser implantada. Então, das várias soluções que eu poderei ter, e vocês sabem que na área elétrica nós podemos ter N soluções, né? N possibilidades. Então, você caberá escolher uma para poder utilizá-la e saber se ela é a correta, que é o passo 8. Implementar as soluções escolhidas, tá? Implementar as posições escolhidas. Aqui nós já falamos. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui falta. Tá aqui. Então é o seguinte. Mudança no enfoque da manutenção como estratégia. Então, de tudo isso que vocês falaram, né? Tudo isso aí que vocês me colocaram, vários exemplos, várias áreas, mas, porém, quando a gente pensa em termos de manutenção, em objetivos, a gente foca em um ponto. Essas situações que vocês colocaram, todas elas vão convergir para um único ponto que a gente vai chegar. Então, vejam, o que era ontem? E quando eu falo ontem, não era a sexta-feira, dia 19, tá? É o passado.
reparar o equipamento o mais rápido possível, preocupação limitada com a manutenção. Ainda sabemos aí, com relatos aí de colegas, que ainda temos empresas que possuem essa mentalidade passada, né? Ou seja, não está nem aí com a manutenção. Igual o Raimundo falou, máquina só vai parar quando quebrar. Então, isso é uma mentalidade passada, ultrapassada, né? E aí nós temos que pensar o quê? Para frente, né? Porque é para frente que se anda. Manter o equipamento disponível para operar, sempre. Preocupação com a empresa. E aí vem as perguntas que o homem de manutenção deve fazer constantemente. Então, vocês que são da área de manutenção, são perguntas que são feitas na cabeça de vocês, ou deveriam ser feitas, né? O que a empresa necessita para atender o mercado de forma mais competitiva? Veja, passa por um cara de manutenção isso, porque ele é parte importantíssima da engrenagem. Ele é parte importantíssima dessa engrenagem, tá? O que a manutenção pode oferecer para que a empresa consiga atender o mercado de forma mais competitiva? Então, essa pergunta eu deixo para vocês pensarem, refletirem mais à frente, né? Porque a maioria de vocês estão ligados diretamente com a área de manutenção. Vocês estão ligados diretamente nessa área. Então, vocês precisam ter as respostas na ponta da língua. E aí, como eu sou um cara de Gêmeos, e vocês, eu não sei se vocês entendem de... Não, espera. Como é que chama? Não, deixa eu abrir para lá. Ó, vocês sabem que um geminiano ele muda toda hora, né? Então, senhores e senhoras, vocês vão responder para mim no sábado que vem. Olha aí, ó, tá vendo? Como eu sou um cara imprevisível. Então, vejam muito bem as perguntas, porque eu vou colocá-las elas aqui agora e vocês responderão para mim na semana que vem. O que a empresa necessita para atender o mercado de forma mais competitiva? Não vai responder agora, depois você responde. E o vídeo vai estar gravado, então você vai poder parar, né, analisar, certo? Então, ó, você que está assistindo o vídeo depois, pare agora e analise a pergunta. A outra pergunta, o que a manutenção pode oferecer para que a empresa consiga atender o mercado de forma mais competitiva? Tá? Então, você que trabalha numa empresa, tá bem tranquilo de responder. Você que presta serviço, então encaixe a sua atividade nessas perguntas e responda. E como eu falei, eu sou um cara que eu sou imprevisível, eu decido as coisas na hora. Essas duas perguntas farão parte da avaliação de vocês da semana que vem. Olha aí, ó, tá vendo? Então, anotem essa pergunta. Não precisa anotar, né? Porque o vídeo vai estar gravado, você vai poder assistir depois, né? Mas já comece a pensar como que você poderá responder essa pergunta. E uma outra coisa mais interessante, mais legal de tudo, a resposta precisa ter no mínimo 5 linhas, tá? E não adianta vir querer aumentar a letra, que eu sei, viu? Tá? Então, vocês terão uma resposta de no mínimo 5 linhas. Que eu vejo que para a maioria de vocês vai ser uma barbada essas perguntas, né? Uma barbada. E aí, nós temos aí, ó, melhores práticas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho e também na nossa casa, tá? Vejam, rever as práticas de manutenção adotada. Então, detalhe, nem sempre aquela manutenção que está sendo aplicada
pode ser a melhor, tá? Mesmo que você que aplicou. Ó, uma coisa que eu venho dizendo, acho que eu já disse para vocês, e eu vou repetir, se eu não disse, né, grave. Se eu já disse, você grave mais ainda, tá? Que é o quê? Não existe nada que não possa ser melhorado, tá? Então, pensem sempre o seguinte, olha, processos, né? Atividades, não há nada que não possa ser melhorado, tá? Aí que vai o ponto-chave do negócio. Nós falamos muito de quê? Preventiva e corretiva. Preventiva. Isso não vai mudar. Como eu já venho falando, não vai mudar. Preventiva e corretiva vai sempre ser as manutenções mais utilizadas em empresas, né? Mas o que eu quero mudar em vocês é o pensamento para a preditiva e detectiva, tá? Então, eu preciso mudar esse conceito em vocês, que é o quê? Vocês começarem a pensar também de forma preditiva e detectiva. Detectiva é o que o vídeo passado. Então, comecem a abrir a cabeça relacionando ao quê? A preditiva e a detectiva. Detalhe, não tentem encaixar a preventiva em uma dessas duas. Não tentem fazer isso. Por quê? A preventiva, ela é baseada em quê? Basicamente em tempo. Manutenção preventiva é baseada em tempo. Então, eu tenho um dado tempo, X horas, vou lá e executo as atividades. A preditiva e a detectiva, vocês já viram que elas são manutenções totalmente diferentes. Tá? A preditiva, eu tenho o foco no monitoramento e a detectiva se baseia em proteções, tá? Beleza? Cortar serviços desnecessários para reduzir custos. Então, isso é uma coisa que também é possível analisar, né? O que eu posso estar fazendo naquele departamento ou numa atividade que eu executo que eu possa reduzir os custos? Porque lembram que vocês que trabalham em empresa, vocês podem sofrer mais à frente, tá? Por quê? Porque se a empresa verificar que está aumentando o custo com vocês, qual é a tendência? Quando eu falo aumentar o custo, por exemplo, viagens a mais, né? Vai e volta, igual o Raimundo estava falando, né? Que viajava muito mais. Então, você vê que agora ele conseguiu diminuir o número de viagens. Isso é o quê? Redução de custo. E não só pensando na empresa, mas para ele também. Por quê? Reduziu as viagens, reduziu as probabilidades de acidente. Ele ficou mais tempo na sede e a gente sabe que para viajar, tanto ida como volta, é tenso, certo? Principalmente quando pega estrada de chão, é muito tenso, certo? Então, isso trouxe benefício fisicamente também, traz benefício, né, fisicamente. Questão, 100% de confiabilidade no controle de estoque. E outra parte importantíssima na manutenção é a relação de estoque. Por quê? Porque quando eu trabalho com manutenção, eu trabalho com trocas de peças, trocas de equipamentos. E aí entra um fator importante, porque se eu tenho um estoque cheio, também é chamado de dinheiro parado. E se eu tenho uma quantidade de peças lá que tá até empoeirado, nunca mais usaram, é o quê? É dinheiro parado. Por isso que é importantíssima a relação de estoque nas empresas maiores. A questão do giro de estoque, maior que por um ano.
eliminação de materiais sem consumo, materiais sobressalentes em consignação, parcerias estratégicas com fornecedores. Então, vejam, quando você já viu tudo que pode ser feito dentro da sua empresa, por que não eu fazer uma parceria? Por exemplo, eu utilizo um dado componente de um certo fabricante e o que acontece? Eu posso fazer uma parceria, por exemplo, com você compra sempre o mesmo produto daquela empresa, tá? Beleza. Uma coisa que você pode fazer sem custo, lógico que você tem que pensar nisso. Por que não você chegar, e se você tem contato com o vendedor daquela marca e tudo mais, por que não você chegar para aquele vendedor e falar, cara, me oferece um curso. O que vocês têm lá de curso para oferecer? Então, sabe, ter parcerias, levar o cara numa unidade para ver como é que o produto dele está trabalhando, né? Porque tudo isso é importante, forma laços, e aí a gente consegue identificar os possíveis problemas que venham a acontecer. Redução do serviço em emergência. Redução em serviço em emergência é os famosos apaga-incêndio. Né? Oi. Eu vou dar uma saidinha ali agora e estou de volta. Tá, beleza. Então, vejam, redução em serviço de emergência, aumento nas horas produtivas, redução de hora extra, cobertura de 100% das ordens de trabalho. E aí, vejam uma coisa que eu quero que vocês parem e pensem nesse slide aqui, ó. O que as empresas buscam? As empresas buscam isso aí, ó. Equipes enxutas. Equipes enxutas. O que são equipes enxutas? É o que a gente falou agora há pouco. Ó, eu ter uma pessoa que atua em várias áreas. Então, é aquela história. Ao invés de eu ter 10 pessoas em um departamento, eu vou ter 5. Só que estes 5 que estarão nesse departamento, eles farão o serviço de 10. E nós sabemos que hoje isso é uma realidade, isso acontece, tá? Que são as chamadas polivalências. Então, eu tenho uma equipe, um cara que ele pode ter um trabalho muito bom na parte elétrica, também na parte mecânica, na parte eletrônica ou computacional. Então, veja, eu ter essas pessoas, né, polivalentes, que numa hora de aperto, uma hora de situação grave, elas podem ajudar em muito o departamento, tá? Multi-especializações. Então, é aquela história. Você está fazendo o curso aqui, beleza, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou citar um exemplo aqui. Deixa eu ver se ele está aqui ou se ele já foi embora. Não, está aqui. Beleza. Ó, vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente fala de especializações e tudo mais, eu tenho aqui um aluno que está aqui conosco, que ele, há um tempo atrás, estava fazendo um outro curso. Então, ele fez um curso lá de edificações, lá atrás. Né? Tem o Nonato. Então, o Nonato ele já fez comigo um curso lá de edificações. Beleza. Agora ele está fazendo qual? Está fazendo eletrotécnica. Então, mais à frente, ele pode pensar, não, agora eu vou fazer, por exemplo, um curso voltado para a área de segurança do trabalho. Certo? Então, ele pode chegar e falar, não, agora eu vou fazer um técnico de segurança do trabalho. Isso vai... professor. Oi? Isso é chamado generalismo, né? Por exemplo, você está capacitado em várias áreas, mas você escolhe uma que você quer atuar, né? Aqui vai, tipo, eu gosto mais de elétrica. Eu fiz edificações, mas eu gosto mais de elétrica. Então, eu tenho que
aperfeiçoar mais a ela, né? Isso? Isso mesmo, exatamente. Você assim, quando você faz vários cursos em várias áreas, você se torna uma pessoa generalista, né? Então, Isso. abre o seu leque. Porém, sempre vai ter aquela área que você se dá melhor, aquela área que você gosta de atuar, então você acaba seguindo para ela, tá? Mas nada te impede de você fazer outras áreas, porque no momento assim, você está numa situação de aperto lá na empresa, ou você não, a empresa, né? A empresa está numa situação, precisa de um funcionário para executar tal atividade. Aí você fala, ó, eu fiz esse curso, eu tenho uma noção, uma ideia de como pode proceder. Isso para a empresa é ótimo. Por quê? Porque ela não vai ter aquele custo de contratar o funcionário, né? Numa dessa, a empresa pode até lhe oferecer um a mais não, eu não falo não só na remuneração, mas um curso a mais naquela área, ou seja, você não vai gastar. Então, eu vejo só benefícios, tá? E aí fica essa frase final para vocês aqui, ó. Para que isso seja obtido, é preciso treinar. Então, veja, não adianta a gente ver todo um sistema teórico, ver todo um procedimento escrito, se nós não executarmos, tá? E aí, eu estou falando isso, não é, mas a escola tinha que ter laboratório e tudo mais. Beleza. Infelizmente, não está nesse estágio, né? Porém, eu já passei aqui para vocês ferramentas que vocês podem minimizar esse problema, tá? Então, eu já passei, por exemplo, diversas situações aonde você abaixa o custo, obviamente, né? Aonde você pode treinar, porque o foco é treinar, tá? Treinar para que eu possa conhecer melhor. Não significa que você será, por exemplo, um projetista de diagrama elétrico, um projetista de diagrama unifilar, multifilar, entre outros. Mas, se você fizer um treino de como fazer pequenos diagramas, quando você pega um mais complexo, você vai conseguir interpretar melhor. Porque esse é o ponto. Quando eu passo para vocês, olha, vamos praticar no Tinkercad, né, para que vocês possam entender os componentes eletrônicos, como é montada numa placa protoboard e tudo mais. Aquilo, para quem ainda não teve a curiosidade, é praticamente como é no físico. Então, aquela montagem que nós utilizamos no Tinkercad, que ainda nós voltaremos a utilizar ele, principalmente quando falarmos de automação. Então, aquilo é como acontece no real. Ou seja, se eu já tenho uma certa habilidade com aquela ferramenta, quando eu for montar na prática, vai ficar muito mais simples o entendimento. Então, não deixe. Então, se você está ocioso, principalmente nesse período que você está enfrentando, então você está, vamos lá, ou na empresa, ou na sua casa, se você está ocioso, o que eu recomendo? Ler um livro é sempre bom, né? Um livro técnico, né? Muito bom ainda. Praticar no seu computador, no seu notebook, no que você trabalha, também só traz benefício e vantagem. Por quê? Porque você está treinando. E outra coisa, muito importante, quando você começa a buscar dentro do seu ramo de atividade aquelas situações de atualização, você está elevando o nível de seu conhecimento. Então,
Não fique só naquele arroz com feijão. Ah, eu já sei, então para que eu vou saber mais? Então, abra o seu horizonte, busque mais conhecimentos, mesmo que seja na sua área de atuação, porque isso só vai trazer benefício. E aí você tendo ferramentas melhores, não só ferramentas físicas, que eu digo, porque esses programinhas que eu passei para vocês são ferramentas, tá? Eles são ferramentas. E você treinando, você praticando essas ferramentas, você estará o quê? Se aperfeiçoando, se especializando cada vez mais. E aí, quando você se deparar com problemas que são mais complexos, você terá uma bagagem maior para lidar com elas. E aí, essa resolução ficará muito mais simples para todos vocês, tá? Então, ó, mais uma vez, se você está um período ocioso, né? Nesse tempo que nós estamos passando aí, se aperfeiçoe, pratique, treine mais, porque a gente sabe que cada vez mais, isso não serve só para o futebol, tá? Isso a gente fala treina, mas não só para o futebol. Então, para qualquer ramo de atividade, quanto mais eu conseguir treinar, mais eu vou conseguir o quê? Me aperfeiçoar, vou ter um conhecimento maior e também quando eu estarei fazendo uma manutenção ou resolvendo um problema, eu estarei com muito mais confiança para atuar, porque eu treinei, e aí eu pego uma situação parecida, e o que vai acontecer? Eu estarei mais confiante para resolver a determinado problema, tá? Beleza? Então, minha gente, por hoje é só. Bom fim de semana para vocês. Bom resto de domingo, o resto de sábado, né? Bom domingo. Fiquem com Deus. Sábado que vem é a última aula dessa disciplina, tá? Eu não vou falar assim, vamos voltar, porque eu não sei como é que vai ser, tá? Então, ó, sayonara, hasta la vista, bye bye.